Gerações se passaram desde os dias de José. A família que um dia chegou ao Egito em busca de sobrevivência havia crescido e se multiplicado. Os descendentes de Israel tornaram-se numerosos, fortes e visíveis. Um novo faraó subiu ao trono, um que não conhecia José, nem a história que havia salvado o Egito no passado. E quando a memória se perdeu, a opressão tomou o seu lugar. O povo hebreu foi escravizado. Seus dias passaram a ser marcados por trabalho forçado, chicotes, humilhação e cansaço extremo. Construíam cidades que nunca habitariam. Carregavam fardos que não lhes pertenciam. Seus clamores subiam aos céus, misturados à poeira dos tijolos. O medo endureceu o coração de Faraó. Para conter aquele povo, decretou morte. Ordenou que os meninos hebreus fossem lançados no rio. Tentou destruir o futuro antes que ele se tornasse realidade. Mas Deus já estava agindo nos bastidores. O menino salvo em um cesto havia crescido. Moisés, criado no palácio e forjado no deserto, foi chamado por Deus para retornar ao Egito. Não como príncipe, mas como mensageiro. Não com espada, mas com autoridade divina. Diante do trono mais poderoso da terra, Moisés declarou: "Deixa o meu povo ir." Faraó riu. Quem era aquele homem? Quem era esse Deus para desafiar o Egito? E assim começou um confronto histórico, não entre dois homens, mas entre o orgulho humano e o poder do Deus vivo. A primeira praga, as águas em sangue. Moisés estendeu o cajado e as águas do Nilo, fonte de vida do Egito, transformaram-se em sangue. Os peixes morreram, o rio apodreceu. Aquilo que era adorado tornou-se símbolo de morte. Mesmo assim, Faraó não cedeu. A segunda praga, as rãs. Rãs cobriram a terra. Entraram nas casas, nos quartos, nas cozinhas, nos palácios. Não havia descanso. Faraó implorou por alívio, e quando o alívio veio, endureceu novamente o coração. A terceira praga, os piolhos. O pó da terra transformou-se em piolhos, cobrindo pessoas e animais. Os magos do Egito tentaram imitar, mas falharam. "Isso é o dedo de Deus", confessaram. Mas Faraó não ouviu. A quarta praga, as moscas. Nuvens de moscas invadiram o Egito. Mas a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, permaneceu intocada. Pela primeira vez, Deus estabeleceu uma clara separação. Ainda assim, Faraó resistiu. A quinta praga, a morte dos animais. Os rebanhos do Egito morreram. Cavalos, bois, camelos. A riqueza do império desapareceu em um instante. Mesmo assim, o coração de Faraó permaneceu fechado. A sexta praga, as úlceras. Feridas dolorosas cobriram pessoas e animais. Os próprios magos não conseguiam permanecer diante de Moisés. Seus corpos agora refletiam o preço da desobediência. Mas o orgulho ainda se mantinha de pé. A sétima praga, saraiva e fogo. Do céu caiu saraiva misturada com fogo. Plantações foram destruídas, árvores despedaçadas. O trovão sacudiu a terra. Alguns egípcios temeram a Deus e se protegeram. Outros ignoraram o aviso e perderam tudo. Faraó confessou seu pecado, por um momento. Mas arrependimento sem rendição não transformou nada. A oitava praga, os gafanhotos. Gafanhotos cobriram a terra e devoraram o pouco que restava. O Egito foi completamente consumido. Mais uma vez, Faraó pediu socorro. Mais uma vez voltou atrás. A nona praga, as trevas. Trevas densas cobriram o Egito por 3 dias. As pessoas não conseguiam se ver. O medo tomou conta das ruas. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Deus estava deixando claro quem ele era e quem não era Deus. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então veio o juízo final. Deus ordenou que seu povo marcasse as portas com o sangue de um cordeiro. Onde houvesse sangue, a morte passaria adiante. Naquela noite, um clamor se levantou no Egito como nunca antes. Do palácio à casa mais simples, os primogênitos morreram. Nem poder, nem riqueza, nem autoridade puderam impedir. Faraó foi quebrado. Na escuridão da madrugada, chamou Moisés e disse as palavras que o céu aguardava. "Vão, levem o seu povo e saiam." Os hebreus deixaram o Egito não como escravos, mas como um povo redimido. As pragas não foram atos aleatórios de destruição, foram revelações. Cada uma expôs falsos deuses, humilhou o orgulho humano e declarou uma única verdade: não há poder maior que o Deus vivo. O que Faraó resistiu, Deus venceu. O que o Egito confiava, Deus derrubou. O que parecia impossível, Deus cumpriu. As correntes foram quebradas. A promessa avançou. E o Deus que preservou vidas nos dias de José, agora se revelou como o Deus que liberta seu povo. Não importa o quão forte seja o opressor, nem o quão longa seja a noite.